E aí, meus bidos bibliográficos, e aí, meus Kirbidos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para comentar sobre um volume que eu li recentemente, totalmente diferenciado do que normalmente eu trago aqui no canal, que são histórias em quadrinhos fictícias de personagens que não existiram, de personagens super-heróicos. Hoje eu estou aqui para falar de um super-herói, de um cara que fez algo extremamente importante para todos nós leitores de quadrinhos e que ganhou um quadrinho próprio, um quadrinho que conta toda a sua história de vida que merecia e que eu quero muito destrinchar aqui no canal, tudo que eu achei sobre esse quadrinho, porque eu fui ler ele sem muita expectativa e acabou surpreendendo bastante a ponto de eu acabar gravando um vídeo recente, aliás vários vídeos até porque inclui os shorts, em relação ao que eu descobri lendo esse quadrinho como um todo. Então bora lá, porque eu tenho bastante coisa para falar sobre Jack Kirby, o rei dos quadrinhos. Entrei de chapéu na mão da sala do sujeito que prometi que ia matar se visse mais uma vez na vida, pedindo emprego. Eu havia chegado no fundo do poço. Pelo jeito ele também. Entrei e ele estava com cara de choro. Tinha gente levando a mobília embora. Como em tudo que diz respeito aos anos da Marvel, Stanley tem a versão dele. A minha é simples. Eu salvei o lombo da Marvel. Jack Kirby é um garoto extremamente criativo. Adora criar histórias graças às que ouvia de sua mãe e fazia tirinhas para o jornal, mas não acreditava que poderia ganhar a vida fazendo isso, até encontrar nas bancas a edição Action Comics 1, a primeira edição do Superman, e perceber que ele podia sim fazer tudo o que mais amava com todos os gêneros que tanto apreciava. Infelizmente, ele não esperava sofrer tanto nessa jornada que embarcaria. Não é fácil fazer uma sinopse sobre a vida de uma pessoa. Eu vou focar exclusivamente no que ela fez, na relevância dela, ou resumir do início ao fim. Eu decidi colocar uns tributos que definiram seu percurso, mas obviamente deixei o melhor para quem for ler, pois o que o autor Tom Scioli fez aqui foi em menos de 200 páginas resumir a história de uma vida, começando pelos pais tendo esse garoto, até passar pela adolescência, o amor, a guerra, o trabalho e a causa de seu fim, além do que deixou para o mundo depois, mesmo não havendo o reconhecimento disso. Ou seja, haverão momentos que você sentirá felicidade, comoção, raiva, tristeza, orgulho e muita, mas muita mesmo, frustração. Pois diferente de um filme como Forrest Gump, que apresenta aventuras incríveis de um homem que é homenageado por tudo que fez, ou do legado totalmente reconhecido que Van Gogh deixou, ainda que não tenha visto a valorização de seu trabalho, o que temos aqui é a vida de um homem que viveu muitas aventuras, fez coisas incríveis, teve realmente uma jornada histórica que renderia fácil uma minissérie e viu seu trabalho sendo valorizado por aqueles que buscaram conhecer sua história ou que cresceram com seu trabalho. Contudo, não viu a grandiosidade que suas criações vieram a ser. Muito menos viu o tratamento ingrato que sua família receberia com as grandes produtoras ganhando milhões pelas ideias que teve e não dando um tostão para o seu legado. Ou seja, a parte mais difícil da leitura acaba sendo esse sentimento ruim e verdadeiro de como a vida é injusta, de como pessoas tão maravilhosas e criativas não conseguem ganhar metade da glória daquelas que passam por cima e não têm coragem de contar a verdade. Outro incômodo acaba sendo também o tanto de informação que a gente recebe. Basicamente não tem descanso e chega a bagunçar a cabeça. Você não sente que as coisas estão fluindo de um modo natural, de um modo fluido. Entretanto, dá para passar um pano em relação a isso, porque se você vai contar uma vida cheia de histórias em um único quadrinho, é o preço que se paga. Então, é difícil de verdade julgar ou desmerecer esse documentário em quadrinho, porque ele entrega tudo e num ritmo cinematográfico que você nem vê acontecendo, e quando percebe, vibra. Isso porque a divisão da jornada de Kirby acontece em praticamente 3 atos, sendo o primeiro a apresentação, colocando várias fases da vida do artista em um curto período, o que causa certo estranhamento e pode demorar para pegar. O segundo ato vem quando a Segunda Guerra Mundial o faz sair de casa. Essa parte é quando se coloca uma real linearidade entre as páginas, do qual passa a sensação de estar vendo um arco fechado, que acaba sendo muito interessante e aterrorizante.
para então vir o retorno gradativo dele nos quadrinhos e chegar no terceiro ato, o grande momento em que faz história na Marvel. Esse momento é tão bem preparado que quando chega, a escrita indica vir um momento tenebroso para ele. Você vê escrito na porta Stan Lee e quando vira a página, o quadrinho volta no tempo para dar um breve resumo do que o Stan tinha vivido desde o último encontro dos dois, para repetir uma preparação para o grande momento e pronto. É uma página atrás da outra com você vendo o que o Kirby fez para Marvel, seguindo até o final para exemplar o impacto que deu a outros artistas, como os criadores das Tartarugas Ninja, que em um dos volumes da PN tem a edição que o Kirby aparece, para finalizar com o legado que deixou, mas que infelizmente não recebeu créditos suficientes. E aqui, Tom faz isso, conseguindo deixar emocionante a leitura com uma declaração do autor que só podia ter ficado para o final, e com os pequenos momentos em que foi valorizado. Além disso, o modo como engrandece certos acontecimentos e momentos vem de um jeito que não só soa cinematográfico, mas referencia obras cinematográficas, como a criação do Capitão América, onde a fala e pose do Kirby soa idêntica ao final do filme Bastardos Inglórios, tal como o lado comédia, o ponto de vista da esposa e as explicações para com as ideias que teve e apresentam familiaridade com algum título famoso dele, mas que terá de aguentar um pouquinho mais para chegar lá. E tudo isso é auxiliado pela ilustração do próprio escritor, que nunca permite fazer o protagonista crescer fisicamente, divergente dos outros na narrativa, podendo indicar o fato da criança interior dele ter se mantido mesmo envelhecendo, ou de que, não importa a idade, ele sempre transparecia os sentimentos juvenis de um coração gentil. A arte tem sua marca autoral, não busca reimprimir o que outra pessoa fez e consegue emanar muito bem tudo o que a narrativa precisa, seja focando nas expressões faciais ou tirando o balão porque a imagem já diz tudo. Ou seja, além de bom escritor, é um bom desenhista, mas juntando os dois, mostra o grande contador de histórias que é. O modo como ele consegue pontuar quem são as pessoas importantes no mundo dos quadrinhos, ou que irão retornar futuramente, indica um forte senso de narrativa ao dar uma informação no começo, indicando a possibilidade de um retorno, sabiamente funcionando dentro da história, não passando a sensação de aleatoriedade, e assim, não atrapalhando a leitura de quem não conhece o nome, mas o sutil enfoque nesse nome, que por vezes fica por último na frase do balão, forma a curiosidade necessária de pesquisar quem é. Como se não bastasse isso, o quadrinho consegue ser uma ótima bibliografia do mundo dos quadrinhos, usando a pessoa que provavelmente mais deixou a sua marca a ponto de ser considerado um rei, uma lenda, pelos que vieram depois, para contar não só o que fez, mas o que sofreu pelas mudanças que o editorial passava de acordo com as situações do mundo afora, seja a Segunda Guerra criando o líder dos Vingadores, a competição espacial influenciando a ficção científica, a criação do código dos quadrinhos, que foi referenciado no filme Aranhaverso, e até mesmo o impacto que a chegada de uma nova geração, com artistas como Alan Moore, trouxe para isso. Ou seja, ler o volume te leva a adquirir conhecimento de uma vida e da evolução dos quadrinhos, tal como poder aprender com o Jack que é possível ganhar dinheiro nessa profissão, que nem todas as melhores ideias trabalhadas com o coração serão valorizadas e que às vezes algumas teorias devem ser mantidas como teorias, porque ainda que sua obra inspire, aquilo que a usou pode seguir um caminho completamente divergente. Por tudo isso, digo que este é um baita encadernado. A capa com esse tecido fosco, as páginas com a textura de um modo que eu só havia visto até então em um livro da Darkseid e que eu só reconheci por conta do cheiro. Sim, esse foi o primeiro livro que eu li da Darkseid e que, enfim, cara, tem um cheiro muito único, eu só tinha sentido até aqui. E um outro livro que eu tenho da Darkseid também. E enfim, eu senti aqui de novo e por mim é um cheiro, nossa, tão específico, muito particular, muito gostoso. Como se não bastasse isso, os extras são maravilhosos. Não só o fato de terem várias indicações bibliográficas sobre de onde o autor tirou as informações
que ele queria para falar sobre o que ele estava falando, né? Então, tipo assim, pô, tem essa frase que o Kirby tinha falado nessa entrevista, e aí ele coloca aqui dentro do quadrinho, então ele referencia em que página isso aconteceu, assim como as traduções de algumas palavras, acho que em alemão, que tem no começo do quadrinho, como também ele tem um sumário, onde em que página é destacado determinado tema. Isso daqui foi extremamente útil para o vídeo de personagens que o Stan Lee não criou, que eu fiz recentemente. Então, maravilhoso. E como se não bastasse, eu poderia dizer que tem um único problema, que seriam as páginas meio amareladas, né? Que elas parece que elas estão desgastadas ou que, pô, sei lá, que tem alguma coisinha. Mas na real, ao você ver que isso está em todas as páginas, você percebe que isso foi proposital. E eu acho que acaba soando chique depois de um tempo, sabe? Acaba dando aquele ar de que você tá vendo um livro de histórias antigo, passando essa vibe de que você tá vendo uma história de uma pessoa antiga, né? Que viveu há muito tempo e que já morreu e que, enfim, é uma história de vida. Então acaba sendo muito legal. Entretanto, o quadrinho não passa impune de alguns erros de gramática bem bobos. Na página 8, último quadro, nosso não está no plural para ficar em concordância com a frase. Na página 27, terceiro quadro, há um problema de colocar as palavras dois e um no sentido feminino, como seria o certo. Na página 35, no terceiro quadro, está a palavra azeitar, que ou deveria ser azedar ou ajeitar. O sentido da frase indica ajeitar. Na 120, quinto quadro, a palavra não entra em concordância com boa ação, pois está no sentido masculino. Na 122, último quadro, a palavra história não está no plural como deveria. Na 180, quarto quadro, a palavra nós está sem o seu acento. Enfim, a verdade é que esses erros não chegam perto do erro que o mundo e a Marvel cometeram para com um homem que, entre erros e acertos, deixou um legado muito maior do que se pode contar ou visualizar, impactando inúmeros artistas, quadrinhos, séries e filmes que vieram a conquistar tantas outras pessoas. E felizmente, indo de seu nascimento até seu enterro, podemos desfrutar dessa obra baseada no rei dos quadrinhos, no que fez e no que viveu, trazendo muito conhecimento para quem o lê e homenageando esse gênio de tal modo que ele ficaria orgulhoso de receber essa história de vida do jeitinho que deveria, sem esconder a verdade do que fez e de quem foi, com um artista fazendo sua própria arte, sua própria escrita, para ilustrar cada ocorrido, exatamente como ele recomendaria, já que todo criador deve mostrar o que o torna tão único. Enfim, ler esse quadrinho foi coisa de louco, porque eu já tinha visto muitos vídeos sobre quem era o Jack Kirby, o que ele havia representado para o mundo dos quadrinhos, o que ele havia sofrido com outros artistas mais famosos do que ele, e meio que eu tinha entendido, mas eu acho que eu não tinha absorvido isso de um modo tão forte quanto tendo a leitura, porque aí você vê o cara desde pequenininho crescendo e você vai simpatizando, você vai vendo quem ele era, como ele agia, sabe? Até mesmo tendo algumas atitudes que você fica, uou, cara, né? Calma lá, parça. Ainda assim, você vai simpatizando, você vai, sabe, criando um laço com o personagem. E aí quando você começa a ver ele tomando uma cacetada, e toma outra, e toma outra, e toma outra, e você nunca vê ele recebendo de volta algo que seja pra valorizar, algo que seja pra colocar ele pra cima, você vê que o que coloca ele pra cima não chega aos pés do que colocou ele pra baixo, sabe? Não traz um equilíbrio na balança. Cara, isso dá um sentimento tão forte, tão ruim. E aí, poxa vida, você fica emocionado assim em algumas cenas. Vou te falar, alerta de spoiler, mas bem perto do final, ele tipo ganha um salário que ele fala, caraca, eu não sabia o quanto eu podia ganhar de dinheiro, sabe? Eu não sabia que dava pra ganhar tanto fazendo quadrinho. Cara, essa hora a lágrima subiu no meu olho na hora, assim, porque você fala, caraca, que merda, sabe? Tipo assim, o tanto que ele fez e ele só foi ter uma ideia disso no futuro e com uma outra HQ que não tinha nada a ver com o que ele tinha feito, sabe? Ai, que coisa. Então, tipo, mano, é muito agoniante, mas é um quadrinho muito bem feito, muito bom. Tem umas partes ali que eu falei, caraca, imagina isso adaptado. Nossa, ia ser uma série do caramba, tá ligado? Então, enfim, altas expectativas aí. Quem sabe um dia, né, não adaptem essa jornada em quadrinhos aí. Eu acharia bem legal.
E agora eu demonstro muita ansiedade para ler Prazer Stem, porque foi escrito e desenhado pelo mesmo artista do anterior, ou seja, ele pesquisou e entendeu tanto. Eu imagino que aqui vai ser um ótimo jeito da gente também ver o outro lado, sabe? Mas ao mesmo tempo reconhecer as falhas deste homem aqui. Então, enfim, tô ansioso, já aguardem aí porque será, obviamente, claramente, um dos próximos reviews aqui do canal. Se você já leu Jack Kirby, deixa nos comentários o que é que você acha do quadrinho como um todo, o que você concorda ou discorda dos pontos que eu comentei aqui. E, obviamente, se você não leu, fica aí uma dica de leitura diferenciada, mas muito, muito boa. Eu agradeço muito a quem assistiu o vídeo até aqui. E, caso você não tenha visto o vídeo de 10 personagens que o Stan Lee não criou, eu recomendo esse vídeo, porque, enfim, ele tá conectado com essa HQ e tem já alguns belos spoilers dessa HQ. Enfim, muito obrigado, valeu, falou!